palestra Felicidade Corporativa, eu quero que vocês recebam no palco do Vitude Summit, com muita energia, ele que é sócio fundador da Vinem, Vinícius Kitahara! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Maravilha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, sala cheia, muito especial. Antes de começar, da minha apresentação e tudo mais, uma vez eu estava aí sentado igual vocês e o palestrante começou de uma maneira que me marcou. Aí eu falei, nossa, legal, um dia que eu fizer palestra, eu quero começar assim. Posso começar com vocês também desse jeito? Pessoal, eu queria que vocês se levantassem, soltem os celulares, soltem os computadores, pode se levantar. Maravilha. Queria que vocês olhassem para aquela parede ali. Todo mundo olhando para aquela parede. O que a gente vai fazer? Uma massagem no colega da frente. Massagem. Batidinha, batidinha. Pá, 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 pá. Batidinha. Como o mundo dá voltas, a gente vai virar de lado. Vira para o outro lado. Massagem. Massagem. Batidinha, batidinha, batidinha. Muito bem, podem sentar. Gostaram? Bom, minha palestra era isso, como entregar felicidade corporativa em 1 minuto, obrigado. Embora. Bom, vamos lá. Eu sou o Vini Kitahara, eu fundei uma consultoria de felicidade corporativa. Hoje a gente atende clientes como a Vale, a Heineken, já atendemos Chili Beans, Google, Deloitte, Suzano. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fui convidado para ser professor da Fundação Dom Cabral. Eu nunca imaginei dar aula na Fundação, muito menos de felicidade corporativa. Os meus pais não entendem o que eu faço até hoje, mas quando eu virei professor da Fundação Dom Cabral, eu falei, nossa, filho, continua. Não sei o que você faz direito, mas está no caminho certo. Mas toda vez que eu me apresento, eu gosto de me apresentar mesmo com este próximo slide. Eu sou o pai do Antônio, sou o pai do Rafael, eu sou casado com a Carol, estou há 17 anos junto com ela. Então, são os meus filhos, me trazem muita felicidade. Levanta a mão aí quem tem filhos, deixa eu ver. A grande maioria. Legal. Pessoal, dá para ser feliz e dar trabalho ou não dá? Então, felicidade corporativa, nas imersões, a gente já mostra dá para falar de felicidade ser algo que vale a pena, mas também pode dar muito trabalho, é desafiador, às vezes é cansativo. Então, não é um ou outro, é um e o outro. Então, os meus filhos, seus filhos, as crianças estão aí para mostrar que a gente não precisa fazer um ou outro. Tem uma frase que eu levo para todos os treinamentos. Eu começo com esta frase aqui. Esta frase representa muito da jornada de felicidade corporativa. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Quem concorda com essa frase? Faz sentido para você? Levanta a mão. A maioria, né? Todo mundo. Legal. Bom, o meu papel como consultor é trazer o conceito de uma maneira prática. Hoje eu vou mostrar cases reais, como a gente materializou, como a gente gerou resultado. Porque a teoria é importante, mas o resultado ele fala mais alto. E é através do resultado, dos cases, dos números, que a gente faz a transformação acontecer. E antes de mostrar alguns números e cases de sucesso, eu queria fazer 2 perguntas. Levanta a mão aqui, quem felicidade é algo importante para você? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo, né? 100%. Até hoje, 100% das pessoas levantaram a mão. E eu brinco que essa pergunta é a fácil. Todo mundo sempre levanta. A segunda pergunta é a que é difícil e mais importante. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, o quanto que você estudou sobre o tema felicidade, o quanto que você proativamente pesquisou, foi atrás e estudou a fundo o tema felicidade. Que nota de 0 a 10 você daria para o quanto você estudou? Levanta a mão quem considera que estudou nota 10. Nota 9. 8. 7. 6 ou menos. 6 ou menos, levanta a mão. Vocês já viram que eu sou gente boa, que eu não vou expor ninguém. Então você fala, cara, e aqui é um público que já gosta do tema, que já é inclinado. Imagina na sua liderança que é cética, desconfiada. Pessoal, temos uma tarefa de letramento, de repertório. E é isso que a gente veio fazendo nos últimos anos e tem dado certo.
Em todas as empresas, em todos os times, eu falo que tem 3 grupos. Aqui tem 3 pessoas nesses grupos. Primeiro grupo, das pessoas céticas, das pessoas que não acreditam nessa temática de felicidade corporativa. Segundo grupo, das pessoas convertidas. Tem pessoas que já acreditam nisso há anos, há décadas, só não sabia que tinha um nome e uma metodologia. E o terceiro grupo, das pessoas neutras. Se você fizer essa pergunta nos seus times, nas suas empresas, sempre vai encontrar esses 3 públicos. E a gente, como estratégia, não foca primeiro nos céticos. A gente sempre foca nos convertidos, quem já acredita, para que a gente possa potencializar. A ideia é dar ferramentas para vocês que já acreditam ter mais resultados. E falando em resultados, felicidade corporativa tem nome e sobrenome. Então a gente precisa trazer a linguagem corporativa. Ao investir na felicidade corporativa, você tem um aumento de produtividade. Você tem um aumento de inovação. Você tem um aumento de retenção. Redução do turnover, redução de ausências por doença, redução do burnout. Pessoas felizes ficam menos doentes. Pessoas felizes trocam menos de emprego. Pessoas felizes são mais engajadas. Pessoas felizes produzem mais. Caramba, se todo mundo quer ser feliz e isso gera resultado para o negócio, por que isso não é uma pauta da minha empresa? E a gente começou a trazer como pauta estratégica das empresas. Matéria da Exame, queda no engajamento dos trabalhadores gerou 438 bilhões em perdas de produtividade globalmente. Apenas 21% dos funcionários estão engajados. Caramba, dados assustadores. Na mesma matéria, felicidade e produtividade caminham juntos. Não é um ou outro, é um e o outro. O que será que está causando aí muitas preocupações, receios? E aí teve essa pesquisa que apontou quais são as preocupações, o que está tirando o sono dos brasileiros. Será que investir em bem-estar gera resultado, gera lucro para as empresas? Jean-Emmanuel Deneuve, professor de Oxford, fez essa pesquisa. Mais de 15 milhões de dados apurados. Sabe qual foi o resultado? Sim, existe uma altíssima correlação entre maiores índices de bem-estar e felicidade e lucratividade. Eu brinco que os próximos slides, o pessoal de finanças até se emociona, que é um gráfico de ROI. O Deneuve trouxe um gráfico de ROI, provando que investir no bem-estar traz mais resultado. E a gente leva para o CFO das empresas, e eles nunca tinham ouvido falar, elas nunca tinham ouvido falar. Que coisa maravilhosa, como isso é importante. Bom, como o meu tempo aqui é curto, aqui a gente já sabe da importância. Aqui a gente já está falando para times de convertidos. Então, vamos mostrar o que a gente leva para as empresas, para a Heineken, para a Vale e assim por diante. Então, aqui vou fazer uma mini degustação das nossas imersões. E a gente entendeu que falta repertório. Então, a gente trouxe um método que a gente chamou de método 10-10-10. É um método simples, fácil de lembrar, porque para o time, para a ponta, para a operação, e sempre foi uma demanda dos nossos clientes, que tem milhares de colaboradores, é que isso seja fácil, que todas as pessoas da empresa possam aplicar. Então tá aí, um método 10-10-10. O que tem no nosso método 10-10-10? Anotem. 10 conceitos, 10 referências, 10 pessoas impactadas. Você que já acredita na causa. Quantos conceitos da ciência da felicidade, felicidade corporativa, você já conhece e aplica? Quantas referências no tema você tem no seu repertório? Quantas pessoas, de fato, você já impactou? E isso é o mais importante. Não adianta nada a gente ser PhD num assunto e impactar uma pessoa. Eu valorizo muito mais uma pessoa que sabe um conceito e impacta centenas. Então, a gente precisa conversar aqui em impacto. Quantidade de pessoas impactadas. A teoria, a ciência, a gente já sabe os números. Mas qual que é o seu impacto? Quantas pessoas, de fato, você transformou e a sua empresa? E aí, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, que é um erro muito comum, as pessoas terem medo do nome felicidade, porque felicidade assusta. Felicidade é um grande guarda-chuva. E embaixo de felicidade tem 3 caixinhas diferentes que eu queria separar para vocês. A primeira caixinha é a caixinha do hashtag sextou. O que é o hashtag sextou? Sexta-feira, você feliz, final de semana. Qual que é o problema disso? Eu estou associando felicidade única e exclusivamente longe do trabalho. A gente precisa trazer o que é bom no trabalho, de segunda a sexta. Então, no nosso cliente, a gente fala do hashtag segundou, terçou, o que é legal no trabalho que a gente precisa divulgar. E quem precisa ter clareza disso? A liderança. A liderança precisa ter clareza disso. A segunda caixinha é a caixinha da ciência da felicidade. Então, a gente viu aqui muitos estudos acadêmicos, científicos, então são muito profundos, só que às vezes são muito teóricos. Às vezes eu preciso colocar na ação e aquilo não funciona na prática. E aí vem uma terceira caixinha, que a gente
criou chamada felicidade corporativa. Para quem está na operação, que tem time, que tem meta, é aquilo que funciona na prática. E aí a gente vai passar esse conceito aqui para vocês hoje. Felicidade corporativa são 4 pilares. Anotem aí quais são os 4 pilares da felicidade corporativa. Primeiro, a felicidade do indivíduo, que é algo único e singular. Cada um tem a sua, e a gente precisa parar para saber escutar dos indivíduos. Segundo nível de felicidade, do time. O que é um time feliz? O oposto a gente traz. Quando alguém se machuca, um ambiente tóxico, quando você tem pessoas que sacaneiam você, quando você não sente parte, é um lugar infeliz. Então, o oposto disso é a felicidade do time. O que é a felicidade da empresa? O que é uma empresa feliz? Resultado. A empresa precisa ter resultado. A empresa precisa ser sustentável, perene, tem que dar lucro. E o quarto pilar é a felicidade do cliente. Um cliente feliz é um cliente satisfeito, que retorna. É mais fácil se relacionar com um cliente satisfeito e feliz, por isso que a gente tem uma explosão do NPS, para a gente saber. Clientes externos e, muitas vezes, clientes internos. Quantos clientes internos a gente não tem, que a gente precisa saber? Então, este é um conceito novo, uma nova caixinha que a gente está construindo, e são as empresas, os executivos e executivas que constroem. Não são acadêmicos, não são pesquisas, são as pessoas no dia a dia que estão construindo estes cases. Então, este é um conceito que a gente começa para dar clareza. E aí, eu tenho um slide que é o seguinte. Quantas pessoas dessa imagem aqui você conhece? Que você sabe quem são? De 0 a 15, quantas pessoas desta imagem você conhece? Quem aí conhece 15? Todo mundo, levanta a mão. Maravilha. Geralmente, quando as pessoas não conhecem, é o número 12. Você conhece a 11? Conheço. Então você conhece o 12. Então a Sandy e o Júnior. Então geralmente todo mundo conhece todas essas pessoas. Próxima. Quantas pessoas desta imagem você conhece? Quem aí conhece todo mundo? Levanta a mão. Adivinha quem são as pessoas que estão nessas imagens? Referências na ciência da felicidade corporativa. As maiores autoridades do mundo, os maiores pesquisadores, as pessoas que estão estudando. E eu faço essa provocação nos times. Eu falo assim, levanta a mão aí quem já falou sobre segurança psicológica. E todo mundo levanta. Quem é a pessoa referência em segurança psicológica? A pessoa não sabe o nome. Então a gente começa a ver que será que as pessoas sabem mesmo ou estão repetindo o que estão falando? Então quando a gente mostra a número 12, a Amy Edmondson, que é uma referência mundial, as pessoas não conhecem quem é ela. Igual fala assim, você conhece de futebol? Conheço. Aí a pessoa mostra a foto do Pelé, do Maradona, do Messi e fala, quem são essas pessoas? Não sei. Pô, você conhece mesmo ou você está falando? Então, esse processo a gente começou a perceber. E a gente começou a letrar e trazer repertório. Então, são as maiores referências, autoridades do mundo, as maiores universidades do mundo. E aqui, o gabarito, para vocês tirarem foto. Então, consultor facilita a vida, para vocês ganharem tempo também, né? Então, tá aí. Tem muita coisa bacana que vocês podem ir estudar. E aí, nas nossas imersões, a gente explica, traz metodologia, as pessoas vão testando e aplicando. Então, vamos lá. Quem aqui sabe o que a ciência, a pesquisa mais longa feita sobre felicidade descobriu, que é o fator que mais contribui para a felicidade? Alguém sabe? Levanta a mão. Então, a maioria não sabe. Vamos ouvir direto da fonte, professor Robert Waldger, qual é o fator que a ciência descobriu que mais contribui para a felicidade? So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. Bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade e de confiança. Tá bem com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, tá bem com nós mesmos. Quem aí concorda que bons relacionamentos geram felicidade? Deixa eu ver, levanta a mão. Todo mundo, né? Aí a gente foi nas empresas e começou a perguntar para os colaboradores. Então fala para mim quantas relações de qualidade e confiança você tem no trabalho. Sabe qual que é a resposta média? De 2 a 3 pessoas.
Caramba, as lideranças começaram a ficar chocadas. As pessoas, elas não têm tantas relações de qualidade e confiança quanto elas deveriam. Mas o que nós, como liderança, estamos fazendo? Qual que é a agenda semanal que você tem, que o objetivo da agenda é aumentar as relações de qualidade e confiança? E a gente descobriu que felicidade tem que estar na agenda. Se não estiver na agenda, não tem resultado. Todo mundo quer, mas não coloca na agenda. E a gente começou a trazer ferramentas para as pessoas se conectarem mais. E aí, um exemplo, 5 formas de conexão. Quais são as 5 formas que o ser humano mais gosta de se conectar? Primeira, comer juntos. Toda vez que a gente sai para comer, a gente se conecta. Um jantar, churrasco de final de semana, almoço de domingo com a família. Segunda forma de conexão, beber juntos. Happy hour, cervejinha, vinhozinho. E pode ser algo não alcoólico, cafezinho, chá. Então, é uma maneira de conectar. Terceira forma de conexão, aprender juntos. Toda vez que a gente aprende algo, a gente se conecta. A gente gosta de estar perto de alguém que agrega. A gente gosta de trabalhar num lugar que eu sinto que eu estou evoluindo. Eu fico engajado. Quarta forma de conexão, divertir juntos. Toda vez que eu me divirto, eu me conecto. Quinta e última forma é a única, negativa. O sofrer juntos gera conexão. Todo mundo se conecta com as 5, mas tem uma que é a sua principal. Qual é a sua primeira forma de conexão? Pensa e conta para a pessoa do seu lado. Comenta com a pessoa do seu lado. Muito bem. Próximo conceito. Felicidade nas nossas mãos. A gente tem que pegar a ciência que é complexa e traduzir de uma maneira simples, que viraliza, que o pessoal da operação, da ponta, consiga lembrar e falar. E aí eu trago para vocês um conceito que é a felicidade nas nossas mãos. A primeira mão são as 5 formas de conexão que eu acabei de falar para vocês. A segunda é um best-seller, a galera adora e eu tenho certeza que alguns de vocês vão lembrar por muito tempo, que é o conceito dos dedos da felicidade. Então vamos lá. Os dedos da felicidade, cada dedo ele está embarcado com um conceito da ciência da felicidade, que ele é intuitivo e autoexplicativo. E eu vou fazer um teste ao vivo com vocês. Eu vou fazer o sinal do dedo e vocês vão me falar o que vocês acham que está associado à felicidade com esse sinal. Tá bom? Teste ao vivo. O que vocês diriam? Positividade, otimismo, exatamente. Então, uma pessoa que é positiva, otimista, ela é mais feliz. Este é o primeiro sinal, positividade. Segundo sinal, quando eu faço esse sinal, o que vocês entendem? Direção. Toda vez que você tem direção, você fica feliz. Quando você tem uma meta, um sonho, um objetivo, felicidade. Quando você está perdido, não sei para onde eu vou, não sei com quem eu namoro, não sei que trabalho eu vou fazer, infelicidade. Então, a dúvida, eu não tenho uma direção, um sentido, um propósito, gera infelicidade. Então, a gente tem que dar clareza e direção para as pessoas. Próximo dedo. O que vocês acham que é esse dedo aqui? Para ser feliz, tem que ter coragem. Esse é o dedo da coragem, da atitude. Falei que vocês iam gostar. Eu tô vendo umas câmeras aqui, na Vale, na Heineken, eu já virei figurinha. Chefe, coragem! Hoje é o dia da coragem. Segurança psicológica tem que ter coragem. Então a gente usa a brincadeira e um conceito que a gente não esquece. Tá vendo? Dá para aprender de uma maneira leve, que eu guarde. Às vezes eu trago uma coisa muito complexa, a pessoa não lembra amanhã, não vai praticar. Qual é o fator que mais contribui para a felicidade de acordo com a ciência? Bons relacionamentos. Esse é o dedo do anel, da aliança. Vini é intuitivo. Eu vou olhar o dedo do anel e vou lembrar que a pesquisa mais longa sobre felicidade são as relações de qualidade e confiança. O último é o mais difícil. As pessoas geralmente erram. Para ser feliz, também tem que ser feliz nos pequenos detalhes. Tá vendo? Que isso, pessoal, dando palma assim, vocês estão querendo me agradar? Nossa, estou ficando feliz aqui com vocês. Então vamos lá, como tem muita coisa, quero passar o máximo de conteúdo. A gente faz uma dinâmica muito famosa, que é a lista da felicidade. A gente descobriu que as pessoas não sabem com clareza o que gera felicidade para elas, a gente dá um tempo para elas fazerem essa atividade e a gente tira muitos insights disso. Não vai dar tempo, infelizmente, aqui, porque tenho poucos minutos. Então, vou trazer cases reais dos nossos clientes. Então,
a Heineken, o maior case de felicidade corporativa, a gente criou junto com a Lívia Azevedo, que está aqui. Lívia, dá um tchau aqui. Lívia Azevedo, primeira diretora de felicidade corporativa do mundo. No mundo Heineken foi a primeira. Criou o case, então uma pessoa maravilhosa, especial. Gente feliz brinda mais. Genial. Esse slogan colocou na estratégia do negócio. É possível, então, gerar uma jornada de felicidade corporativa e dar resultado. Ano passado, final do ano, a Exame fez uma matéria que a Heineken trouxe os seus resultados. A doutora Aline já contou um pouco, mas eu gostaria de mostrar aqui um post do CEO da Heineken, o grande sponsor, Maurício Gemelaro, que acreditou, acredita e os resultados também surpreendem. Então, relações positivas, pertencimento, turnover, cuidado. A Heineken Brasil, há 7 anos atrás, quando o Maurício assumiu como presidente, era a 17ª operação em faturamento no mundo Heineken. Ano passado, ela se tornou a primeira em faturamento e segunda em lucratividade. Então, a gente tem um case consolidado que é possível ter muito resultado com felicidade corporativa. Não é um ou outro, é um e o outro. O Maurício Gemelaro, CEO da Heineken, e a Lívia sempre falam: felicidade corporativa é o como. O que a gente tem que fazer, entregar resultado, é obrigação. A gente recebe salário para isso. Todo mundo tem que fazer. Como você entrega o resultado é uma escolha. E é isso que a gente está mudando nas lideranças, nos times. Você pode fazer sem deixar as pessoas doentes, sem deixar as pessoas mal. Você pode fazer de uma maneira que as pessoas queiram estar lá, que elas estejam bem, felizes, engajadas. Então, é um case consolidado, o case da Heineken. Muitos dos comentários falam: mas na Heineken é fácil, cerveja, bebida, quero vir fazer na minha empresa, que aí sim você vai ver que o bicho pega. E aí eu sempre gosto de mostrar aqui o case da Vale. Uma mineradora começou a jornada de felicidade corporativa há 2 anos atrás. Eu, junto com a Fê, com a Flávia, a gente começou a levar e construir o bem-estar na Vale com a jornada de felicidade corporativa. E a gente tomou uma estratégia. Isso aqui, felicidade corporativa, não é uma pauta de RH, é uma pauta de liderança. Então, a gente ofereceu para os líderes, viu quem era interessado e fez projetos pilotos. E aqui, a gente tem diretor da Estrada de Ferro Carajás, diretor de operações do Norte, diretor técnico da Vale. 3 diretorias que queriam e colocaram um projeto piloto para rodar. E muito das demandas sempre foi: não, falar de felicidade é geralmente na liderança, na Faria Lima, quero ver fazendo na ponta. E a gente sempre construiu para levar no time de operação, na ponta. Na Vale, um dos projetos pilotos é lá em Carajás, lá em Serra Leste, na Estrada de Ferro Carajás. E aí eu trouxe um vídeo, depois de 2 anos de jornada, que o próprio time, depois de pegar as imersões, sensibilizar, rodar os programas, eles mesmos montaram os projetos de ação, e eu queria trazer um vídeo que simboliza, materializa o que a gente está falando de felicidade corporativa. Vamos lá? Então, esse é o primeiro vídeo. Fala, turma, eu estou aqui na linha 3 do Silo 3, em Serra Sul. E aí eu estou batendo um papo com a turma aqui sobre felicidade corporativa. E eu quero passar aqui a fala para o Edenilson, que é a nossa turma que está fazendo aqui plano preventivo de AMV, e eu fiz uma pergunta para ele, o que deixaria ele mais feliz durante essa atividade, e aqui traz a resposta do Edenilson para vocês. A gente fica mais feliz deixando de usar esse busão que é quente, né, para poder usar um colete melhor, que é anti-chama, de menos peso, que a gente vai ficar mais feliz na atividade. Então, falando sobre felicidade corporativa, a gente também está falando sobre conforto, sobre condição de trabalho e sobre respeito. Vamos atrás dessa resposta aqui para o Edenilson, tá bom? Caramba, quando eu recebi esse vídeo eu fiquei arrepiado, meu Deus, era um sonho, era uma coisa distante, e a gente letrou a alta liderança, letrou os colaboradores, e aí o resultado na ponta. O diretor, João Júnior, viu esse vídeo e falou: até abril 100% das pessoas que trabalham vão ter a roupa nova. Então, dar informação, fazer a pergunta certa, você vai tomando melhores decisões. Então, é fantástico. Tem aqui um outro vídeo que, como o tempo está estourando, eu não vou conseguir passar aqui, mas depois eu mando para vocês da Hoje consolidação. celebramos a entrega da primeira fase do Plano Diretor de Serra Leste. E aí,
esse tema, felicidade corporativa, começou a avançar, começou a entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro ele quer saber de resultado, número, então não é, legal, bacaninha, não. Se tiver resultado, a gente começa a colocar e implementar. Eu tive a honra de ser chamado para palestrar em Barcelona, no IESE. Nunca imaginei estar falando de felicidade corporativa lá na Europa. Por sorte, na plateia tinha uma pessoa da ONU. Ela gostou tanto que ela me chamou para uma palestra online de felicidade corporativa para mais de 50 países, falar sobre esse movimento que a gente está criando aqui no Brasil. Então foi uma honra muito especial. E ano passado, a Companhia das Letras me chamou para escrever um livro contando os cases, felicidade corporativa. Quando eu comecei a estudar sobre a ciência da felicidade em 2010, eu fiquei apaixonado, só que me deu um incômodo. Quem são as pessoas referências que estão fazendo isso? Quem são as empresas? E eu não encontrei um livro que era referência. E aí, depois de anos, por sorte, a gente lançou, cada capítulo é um case de uma empresa, de como ela começou, empresas gigantescas como a Vale, até empresas pequenas de 10 colaboradores. Então, está aí uma oportunidade de entender como dar o primeiro passo. Vai ser uma honra poder ter vocês começando essa jornada. E, curiosamente, né, algumas coisas acontecem. Aqui é o CEO da Heineken, Maurício Gemelaro, que escreveu o prefácio do livro. Ali é o presidente da P&G, que também levanta essa bandeira. E aqui é um diretor da Globo. Eu fiz um workshop na Globo uns 2 anos atrás, e ele gostou, deu de presente para Ana Maria Braga, e ela gravou e postou no Instagram dela. Então você começa a imaginar, nossa, de repente o conceito vai chegar em lugares inimagináveis. Então aqui é um convite para que mais pessoas como vocês virem essa chave e comecem esse movimento de felicidade corporativa. E aí eu vou fazer uma pergunta que me fez ser contratado pela Heineken, pela Vale, por todos os clientes, e eu faço aqui para vocês. Pessoal, qual é a empresa referência em felicidade e performance no seu segmento? Se todo mundo quer ser feliz, isso gera resultado, qual é a empresa referência em felicidade e performance no seu segmento? E a resposta que eu dei e dou para vocês hoje é essa. Essa cadeira está vazia. Alguém vai sentar nesse lugar. Vamos fazer a sua empresa sentar nesse lugar. Vamos letrar, vamos começar o projeto piloto, vamos fazer acontecer. Então, fica aí a oportunidade. Será que você quer sentar nessa cadeira? Será que você quer ajudar a sua empresa a sentar nessa cadeira? Então, estamos aqui no público que pode fazer a transformação, colocar uma pauta estratégica e unir resultado e bem-estar. E para finalizar, eu queria contar uma novidade. Era um segredo, a gente não estava falando publicamente, mas chegou o dia para a gente poder contar e anunciar. Depois de 14 anos na Heineken, 3 anos como diretora de felicidade, a Lívia Azevedo concluiu o ciclo dela, fez o case da Heineken e ela decidiu levar isso para mais pessoas. Então, ela está se juntando a mim para a gente levar a felicidade corporativa para mais empresas. Então, estamos aí num movimento crescente. E aí, para finalizar, porque meu tempo acabou, pessoal, um muito obrigado e um grande beijo do meu filho Antônio. Valeu, pessoal. Vai ter um intervalo agora, vou estar ali, e aí, quem quiser, a gente assina uns livros e tira umas fotos, tá bom? Valeu, pessoal. Vinícius Kitahara! Ai, acabou.